abraço para os irmãos aqui de Nova Mutum. Vai falando a sua cidade aí, que eu mando um abraço para você. Guiara, bom dia. Zelivaldo, bom dia também para você. Obrigado pelo primeiro selo doado aí, DB Campos, que o Senhor te retribua 100 vezes mais. Um abraço, Dani de Diamantino. Obrigado, Cristina Nogueira, pelo selinho. Que o Senhor te abençoe muitas vezes. Aleluia. Só de Jundiaí, São Paulo, Ponta Grossa, Paraná. A Karen, bom dia. Sheila do Rio de Janeiro, Porto Alegre, Ivolândia, Caxias do Sul, Ana Paula, bom dia. Pessoal de Itaquera, Videira Recanto, Loide de Manaus, São Gabriel do Oeste aqui, bom dia também. Pessoal de Campo Grande, Mato Grosso, Paulo de Caldas Novas, Sinira, a Carla, bom dia. Mirassol, Raquel de São Caetano do Sul, irmãos aqui de todo lado, né? Glória a Deus. Bom dia, Gabriel da Venezuela, seja bem-vindo. Os irmãos aqui da Ibave, Mauá, o Vitor, um abraço aí, irmãos, pastor Silvio Gale. Que alegria, irmãos, que alegria estar com você aqui hoje, amém? Muito bom mesmo, meu grande irmão Ismael, um grande abraço aí para você também, todos os irmãos que estão entrando nessa live bendita hoje. Obrigado, Michele Nascimento, pelo selinho. Desde já eu agradeço a todos os irmãos que gentilmente doam selos aqui. Se você pode doar, quero te agradecer, dizer que a gente usa esse selo para impulsionar aqui as lives do Instagram. Muito bem-vindo a sua doação, tá bom? E eu oro mesmo para que o Senhor te retribua aquilo que você, movido pelo Espírito, faz com alegria no seu coração, que isso redunde 100 vezes mais para você. Se você pode doar, faça isso, eu te agradeço. Queridos, já aproveita para clicar aqui no aviãozinho e marca aí 50 amigos para a gente divulgar essa live. Você pode marcar 50 amigos aí, clica aí no aviãozinho, tá bom? E se você não me segue, já clica aqui embaixo, vem andar conosco, clica aí e já aciona aí o sininho para avisar sempre que nós entrarmos aqui ao vivo. Glória a Deus por isso, amém? Se você não está inscrito no nosso WhatsApp, clica no link da bio, entra lá, ali você vai receber mensagens exclusivas todos os dias, então não fique de fora, tá legal? E lembrando que lá também você pode adquirir os nossos novos lançamentos. Nosso mais novo lançamento é o Devocional na Presença do Pai Kids. Isso mesmo, Devocional na Presença do Pai para crianças, versão Kids. Ficou lindíssimo, é o mesmo conteúdo que nós. Obrigado, Estúdio Jane, Paulo Corretor, pelo selinho. É o mesmo conteúdo que a gente está compartilhando aqui todos os dias, só que ele é um selinho, ele é um conteúdo com a versão para as crianças. Então eu coloquei uma linguagem que elas podem ouvir, entender, ok? Resumir, são apenas dois parágrafos, resumido, um versículo, mas é o mesmo conteúdo e é muito poderoso, uma declaração, e é um livro todo ilustrado, né? Todo colorido, é muito precioso, tem um espaço para colorir também, então que você possa aproveitar. As férias estão chegando aí daqui a pouco, daqui a um mês, e você pode ler com seu filho, com o seu sobrinho. Abençoe uma criança da célula, uma criança do seu amigo, do seu trabalho, da sua família. É uma maneira poderosa do Evangelho entrar nas casas, porque a criança vai ler, o pai vai acabar lendo também, você vai abençoar aquelas pessoas, tá bom? Você pode comprar aqui pelo nosso site, loja.vidanagraça.com.br, ou você pode comprar na Shopee, no Mercado Livre. Eu acho que em breve eles já estão colocando na Amazon também, tá legal? Só para você saber que esse livro está aí. Está sendo uma bênção na conferência, eu tenho recebido muitos testemunhos. Nós lançamos também o Devocional 180 Dias, que é o mesmo conteúdo,
Mas para quem não tem o que começou em janeiro, você pode começar agora dia 1º de julho. Dá tempo, é a hora de você comprar. Mais barato, a partir de 2 unidades, tanto de um quanto do outro, ou os dois juntos, você paga apenas R$50 por livro, tá legal? Você pode adquirir, ser abençoado. Mas pode adquirir o de 366 também. E a última propaganda aqui da live, o livro da minha esposa, Fale Poderosamente. É um livro sobre as revelações de ter a palavra de Deus poderosamente, com fé na sua boca. Essa é uma realidade. Obrigado, Paloma, pelo selinho. Uma realidade que nós temos vivido há mais de 30 anos. No final, a Marília colocou 20 confissões da palavra, selecionado para você declarar a palavra em cada área da sua vida. Ler é sempre muito abençoador, né, gente? Então fica aí a dica para você. Muito bem, pessoal, vamos abrir então o livro, se você tem aí, no dia 4, abre aí, dia 4 de junho, o tema do livro hoje, vamos escrever: Deus abençoa o que você toca. Escreve aí, todo mundo escrevendo aí, escreve assim, ó: Deus abençoa o que eu toco. Pode escrever o tema do livro. Eu achei lindo, poderoso demais essa promessa hoje. Deus abençoa o que eu toco. É muito poderoso, eu recomendo que você leia, recomendo mesmo. O versículo que está aqui é o de Deuteronômio, capítulo 28, verso 8. Deuteronômio 28, 8 diz: o Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros, e em tudo o que colocares a mão. Olha só, a bênção esteja nos seus celeiros e em tudo o que colocares a mão, e te abençoarás na terra que te dá o Senhor teu Deus. Uau, que promessa incrível e poderosa. A Bíblia está dizendo que Deus vai decretar a bênção dele no seu trabalho. O seu celeiro hoje é onde você guarda a sua riqueza, que é o que, gente? A conta do seu banco. É a conta do seu banco. Deus abençoa a sua prosperidade, e ele abençoa tudo que você põe a mão. Tudo que você colocar a mão, ele vai te abençoar. E essa é uma promessa, está aqui escrito, Deuteronômio 28. Eu amo o versículo lá de Provérbios 10, 22, que diz que a bênção de Deus. Por que é importante você entender que o Senhor abençoa? Obrigado, querido Kevin, pelo selinho. Por que é importante você entender isso? Que ele abençoa o que você coloca a mão. Preste atenção. Por quê? Porque a bênção de Deus enriquece, e com ela não traz desgosto. O mundo ganha dinheiro, mas perde a família, perde o casamento, perde o sono. Você não. Você vai prosperar com a bênção de Deus. Você vai ter cama boa e sono para dormir. Você vai ter dinheiro para fazer festa e alegria de verdade. Você vai fazer festa e vai ter amigos de verdade, porque Deus vai te dar. Isso é a bênção de Deus. A bênção de Deus, ela não vai destruir você, ela não vai esgotar você, ela não vai destruir a sua família. Amém? Com certeza é isso que você precisa compreender. E aí, grande Ícaro, dormiu tarde, acordou cedo, está firme aqui, Deus abençoe. Obrigado, querido, pelo selinho. Muito obrigado, ganhei um presente desse homem aí ontem. Adorei um blazer lindo, que eu já tinha um de uma cor, ele me deu de uma outra. Obrigado mesmo, Ícaro. Deus te abençoe, hein? O Ícaro é uma bênção, irmão precioso. E nosso livro está lá nas lojas dele, tem 6 lojas multimarcas de roupa. E vamos colocar o Kids lá, né, o Ícaro, também. Obrigado, você é um irmão muito precioso, um irmão que Deus acrescentou no nosso meio. Tem sido uma grata surpresa. Olha para cá. Deus, então, ele coloca tudo isso na nossa vida. E é interessante que na Bíblia, a Bíblia, ela nos mostra que tudo que Jesus tocou prosperou. Já percebeu isso? Se você prestar atenção, ele tocou nos olhos do cego, seus olhos se abriram. Ele tocou no caixão do filho da viúva,
o menino ressuscitou. Ele, o que mais? Ele tocou no leproso, o leproso foi purificado. Tremendo isso, não é? Ele tocou naqueles que não podiam ser tocados e Deus os limpou. Obrigado, Valdson, pelo selinho. Eu sei que as pessoas falam, pastor, mas a promessa de Deuteronômio 28, que a gente está lendo, ele tinha uma condição, ele tinha que cumprir a parte dele para que ele pudesse merecer, e a gente não consegue cumprir, é verdade. Mas essa é a bênção, porque Deuteronômio 28 continua valendo. Jesus cumpriu as cláusulas, por isso nós estamos nele, podemos receber a bênção. Glória a Deus. Tudo que você colocar a sua mão, você é abençoado, você tem favor. Agora mesmo, coloca a mão na cabeça dos seus filhos, coloca a mão na sua cabeça, coloca a mão na cabeça da sua mulher, do seu marido, coloca as mãos no seu trabalho, em tudo que diz respeito a você. O favor está liberado na sua casa. Aleluia. Escreve aí para mim: eu sou um homem abençoado, eu sou uma mulher abençoada. Amém? O versículo que eu li é o versículo de Deuteronômio capítulo 28, verso 8. Deuteronômio 28, 8. Olha, gente, vale a pena. Medita nesse texto do dia 4 hoje de junho. Medita, anota, com certeza vai valer muito a pena, tá legal? E eu quero voltar aqui para a gente continuar compartilhando justamente sobre isso. O tema da nossa live hoje, você pode escrever o tema da nossa live, são as cláusulas da aliança. Escreve aí para mim, as cláusulas da aliança. Você está debaixo de uma aliança, como eu compartilhei ontem, e você sabe e você viu o poder que é realmente participar de uma aliança. O poder que é você estar envolvido na aliança. E como é tremendo isso. Agora, você não pode participar simplesmente de uma aliança sem entender as cláusulas que regem essa aliança, ok? É muito importante você. Um abraço, querida Tani Rô, sempre aqui conosco. Deus te abençoe. Deus abençoe minha querida cunhada Vânia Mara, vocês são uma bênção. Aline, obrigado, querida. Você, tantas mulheres de Cuiabá aqui, tremendo, obrigado, porque eu sei que você levou os livros para a gente colocar lá no SIC Bartão. Fiquei feliz demais. Um abraço para o meu irmão Marco Pedrosa, que está aqui também comigo. Uma bênção, aleluia. Olha, gente, então você precisa entender que você participa de uma aliança que tem cláusulas, e essas cláusulas são muito poderosas. Eu quero compartilhá-la com você, porque a lei foi dada por Moisés 1500 anos. Depois dela vem Cristo. A Bíblia fala que a graça e a verdade vieram por meio de Jesus. Deus deu a lei lá em Moisés, lá no monte, não é verdade? 1500 anos depois, a graça e a verdade vieram com Jesus. E hoje, a presente verdade que veio com Cristo é a nova aliança. Você vê que a lei foi dada por um servo, mas a graça e a verdade vieram com o Filho. Isso é poderoso. Escreve aí para mim: a lei foi dada por um servo, mas a graça e a verdade vieram com o Filho. Olha que coisa linda. Só aí já é algo poderoso, não é? A graça, a lei foi dada, escreve aí para mim: a lei foi dada por um servo, a graça e a verdade vieram com Cristo. Aleluia. Que coisa poderosa. Você pode escrever isso? Eu acho que isso é poderoso. Nós precisamos nos lembrar disso todos os dias, não é? Porque isso muda tudo. Isso é tremendo. E hoje a presente verdade é a nova aliança. Interessante que a Bíblia fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade vos libertará. Qual verdade? A presente verdade, a graça de Deus.
Isso é muito poderoso. Já emenda uma outra frase para mim aí, e escreve aí: hoje a presente verdade é a nova aliança. Ou você pode simplesmente escrever: a presente verdade é a nova aliança. Presente verdade é a nova aliança. Vamos ler aqui, anota aí você que está colocando aí, Hebreus capítulo 8, versos 7 até o 12. Hebreus 8, 7 ao 12. Hebreus 8, 7 ao 12. Olha o que diz: porque se aquela primeira aliança, alguém puder escrever aí para mim, Hebreus capítulo 8, verso 7 até o 12. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E de fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Agora olha só, agora ele vai falar das cláusulas: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Agora ele vai ler as cláusulas aqui, ó. Esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. E lembra que agora nós somos o Israel de Deus, ok? Ele diz então, vai ler as cláusulas: na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um o seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Uau, aleluia. Veja que o texto aqui de Hebreus capítulo 8, que a gente acabou de ler, ele é uma citação de Jeremias, capítulo 33, 34, onde são colocadas as cláusulas da nova aliança. E o Senhor está falando aqui 4 coisas que a gente vai compartilhar. 4 coisas. Eu vou digitar aqui, você tem que ser rápido, porque senão não dá tempo. A gente vai escrever, vamos uma de cada vez. Obrigado, Janaína Macedo, querida, nossa nutricionista aqui oficial, melhor das melhores. Obrigado pelo selinho. Ó, gente, obrigado a todos os irmãos que estão doando selos. Se você pode doar um selo, te agradeço grandemente. Seu selo é muito importante para nós. A gente patrocina a live, ajuda mais pessoas a ficarem sabendo. Que o Senhor te retribua 100 vezes mais. Então, se você pode, faça isso. Se você não me segue, já clica aqui embaixo para me seguir. Vem andar conosco aqui todos os dias, de segunda a sexta, às 8 horas da manhã. Clica no link da bio aí, ó, para você entrar nos grupos de WhatsApp e receber mensagens exclusivas. E já vamos escrever a primeira cláusula. A primeira cláusula da aliança. Quero todo mundo escrevendo aí, ó: na sua mente imprimirei as minhas leis e no seu coração as inscreverei. Você consegue escrever aí? Escreve aí: na sua mente imprimirei as minhas leis e no seu coração as inscreverei. Barunca, querida, um abraço, foi uma alegria ver vocês aqui em Goiânia. Escreve aí: na sua mente imprimirei as minhas leis e no seu coração as inscreverei. Essa é a primeira cláusula da aliança. Deus vai inscrever, colocar dentro do seu coração, a sua mente, as suas leis. Agora, preste atenção que quando você chega no Novo Testamento, ok?
quando você chega no Novo Testamento, a lei que ele vai inscrever é a graça, não é a lei de Moisés, vai muito além, é o favor imerecido. A lei que ele está inscrevendo hoje é uma lei muito superior. Por exemplo, a lei de Moisés dizia: não roubarás, mas a nova aliança é que Deus colocou no seu coração a vontade de ser generoso, doador, abençoador. Você vê, os irmãos são abençoadores. Você doa aqui um selinho, você dá o seu dízimo, você dá a sua oferta, você dá presente, você abençoa a sua família. Isso é de Deus. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu, Ele abençoou. Aquele que nasce de novo, ele é alguém que em algum momento a avareza vai cair da vida dele, porque Deus colocou a generosidade no coração dele, não é verdade? Veja que na velha aliança a Bíblia dizia para não adulterar, mas na nova aliança, sabe o que está dentro do coração dessas pessoas? Eu vou amar a minha esposa como Cristo amou a igreja, eu vou amar o meu marido e vou me submeter a ele, como eu faço com Cristo. Veja que muda o coração, porque Deus coloca a vontade dele dentro do seu coração. Ele diz que vai escrever as suas leis no nosso coração. E como que é isso, pastor? Olha, deixa eu te dizer, agora eu tenho neto, né? Não tem mais, meus filhos já cresceram, não tenho filho pequeno mais. E às vezes, nessa fase da vida, as crianças, às vezes elas não querem comer verdura, elas querem comer só doce, não é verdade? E os pais se descabelam tentando fazer os meninos comer brócolis. Mas eles não têm como colocar o desejo no coração das crianças para querer comer brócolis. Nós não conseguimos, aí a gente tem que fazer de todo tipo de artifício. Mas Deus pode fazer isso. Deus pode colocar desejos no nosso coração e na nossa mente. E agora mesmo Deus está colocando santos desejos dentro do seu coração e da sua mente. É isso que eu falo, sabe? Muitas vezes pregando o evangelho da graça, muitas pessoas falam: não prega isso, você está estimulando as pessoas a irem para o pecado, dizendo que elas estão perdoadas no presente, no passado e no futuro. Não estou estimulando. O fato de dizer para você que Deus te perdoou para sempre e que você é um filho amado, justificado em Cristo Jesus, não te leva para o pecado. Sabe por que não? Porque no seu coração está o desejo do coração de Deus. Deus, de uma maneira sobrenatural, colocou dentro de você santos desejos. Pessoas que dizem isso, elas desprezam o poder do novo nascimento, elas desprezam o que Deus fez na sua vida no dia que você nasceu de novo. No dia que você nasceu de novo, a Bíblia fala que você ganhou um coração novo, um novo coração foi colocado em você, e agora o que está dentro do seu coração não é vontade de pecar. O pecado é uma tentação, a sua carne, o pecado bate à porta, o pecado vem, mas esse não é o seu coração. No seu coração está a vontade de servir a Deus, de ser fiel, de ser santo, de abençoar pessoas. Por quê? Porque você é bom? Não, porque isso faz parte da nova aliança. Ele milagrosamente te deu um coração novo, e nesse pacote do coração novo, a vontade de Deus já está aí dentro de você. Já está dentro de você, você é abençoado. Amém? Deus, Ele faz isso, Ele colocou dentro de nós esse coração. A velha aliança, a ordem era: amarás o Senhor teu Deus. Mas na nova aliança nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Percebe o nível? Hoje o nosso amor é uma resposta ao amor de Deus por nós. Escreve assim para mim: o meu amor por Deus hoje não é uma obrigação, é uma resposta, é uma resposta ao amor de Deus por mim. Amém? Aleluia.
A irmã descobriu que meu nome é irmão de Abraão, né? Exatamente. Escreve aí: o meu amor por Deus não é uma obrigação, é uma resposta ao amor dele por mim. Amém? Você compreende? No dia que você foi amado pelo Senhor e creu nisso, você tocou na fonte do amor. E por isso que agora você ama a Deus e você ama o irmão. Você só pode amar depois que você é amado. Você só pode perdoar depois que você é perdoado, depois que você acessa essa fonte de Deus. Glória a Deus por isso. Gente, para você que entrou agora, lembrando, nós lançamos um novo livro. Vamos escrever a segunda cláusula? Aí eu mostro o livro. Escreve aí para mim: segunda cláusula da nova aliança. Todo mundo escrevendo aí para mim a segunda cláusula da nova aliança. Escreve aí: eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Todo mundo escrevendo: eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Essa é a segunda cláusula. Obrigado, querida Simone, pelo selinho. Obrigado a todos os irmãos que gentilmente doam selos aqui. Que o Senhor te retribua 100 vezes mais. Escreve aí, gente: eu serei o seu Deus, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Todo mundo escrevendo. Lembrando que nós lançamos, eu queria falar justamente isso. Preste atenção. Eu acabei de falar para você da cláusula da nova aliança. A Bíblia diz o quê? Ensina a criança no caminho que ela deve andar, e quando ela crescer, não vai se desviar dele. No entanto, a gente vê muitos filhos de crente que crescem na igreja e se desviam. E sabe que Deus falou comigo? É que eles se desviam porque não foram ensinados, embora cresceram dentro da igreja, o caminho que ensinaram para eles não foi do evangelho da graça, foi a lei. Foi a lei. Por isso se desviaram. Mas quando você ensina desde criança, desde pequeno, uma criança que ela é amada, que ela é perdoada, que ela é filha, que ela tem um pai que não vai castigá-la, quando essa criança aprende essa verdade que está colocada dentro do coraçãozinho dela, quando ela crescer, ela não vai desviar. Ensina o seu filho o caminho da graça, e quando ele crescer, não vai desviar. Ensina o seu neto, ensina seu sobrinho, coloca o evangelho na casa dos seus amigos de trabalho, da sua família. Abençoa uma criança. Muitos irmãos compraram no atacado. Você pode comprar no atacado, tem um link aqui a partir de 10 para dar de presente. Seu filho vai para um aniversário, não dê outro presente. Olha aqui, esse é o presente. Dá para ele levar para o amiguinho dele. Você pode ter certeza que vai abençoar muito, muito. Vou mandar, Tani Rô, vou conversar com os irmãos para colocar aí em São Paulo na livraria. Boa dica. Vou conversar com a irmã aí que cuida. Dê de presente, você vai abençoar a vida de alguém. Eu recomendo o livro da minha mulher, Fale Poderosamente. Não é só para mulher, para homem e mulher. É sobre confessar, orar a palavra. A palavra tem muito poder na sua boca e a minha mulher tem muita autoridade para falar disso. Então vamos voltar para cá. Segunda cláusula da nova aliança: eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Essa é uma afirmação muito poderosa, porque o que ela quer dizer? Quer dizer o seguinte: que se você estiver doente, eu serei o seu Deus. Se você estiver doente, eu serei o seu Deus que te cura. Se você está com depressão, eu sou o seu Deus que te liberta. Você está com dívida, eu sou o seu Deus que paga a sua dívida. Você está com medo, eu sou o seu Deus que te protejo, que te guardo, que estou com você. Você está com solidão, eu sou o seu Deus que preenche o seu coração. Olha que coisa incrível. Se você está necessitado, eu sou o seu Deus, a sua provisão. Amém? Olha que poderoso. Quando o anjo veio anunciar o nascimento do Senhor, ele disse que o seu nome seria Salvador. Literalmente Yeshua, o Salvador. Ele não veio
Jesus não veio ensinar um caminho para alguém ser salvo, mas ele veio nos salvar. Tem a diferença? Imagina que você está afogando. E aí o salva-vidas vem. Aí ele traz um manual de como aprender a nadar. Resolve para quem está afogando entregar um manual de como aprender a nadar para se livrar do afogamento? Não. Quem está afogando não precisa de um manual de como aprender a nadar. Precisa de um salva-vidas. Jesus não veio para ensinar um caminho. Ele veio para ser o Salvador. Uau, ficou poderoso. Escreve aí para mim. Todo mundo escrevendo. Jesus não veio para ensinar um caminho. Ele veio para nos salvar. Por isso é que ele é o caminho. Ele é o caminho. Ele não veio ensinar um caminho. Ele é o caminho. Você pode escrever isso? Jesus não veio para ensinar um caminho. Ele veio para nos salvar. Essa é a diferença entre a lei e a graça. A lei diz o que você tem que fazer. A lei quer te ensinar um caminho. A graça é o caminho. A graça te salva. A graça não é você que tem que fazer coisa alguma. Eu sei que muitas pessoas ficam buscando métodos, né? Muitas pessoas querem métodos, as pessoas adoram métodos. Nós vivemos uma geração de métodos, de regras, de 5 passos, 7 passos para isso, 3 passos para aquilo, tudo autoajuda. Muitas pessoas estão atrás de métodos, mas Deus nos dá Cristo. Você pode escrever isso? Escreve isso para mim. Diga para mim, escreve aí. Muitos buscam métodos, mas Deus nos dá Cristo. Quem tem Cristo não precisa de métodos. Você pode escrever aí. Muitos buscam métodos, mas Deus nos dá Cristo. Ele é a resposta para tudo que nós precisamos. Quando Ele faz, milagre acontece num instante. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Você é abençoado. Obrigado, Vanessa, pelo selinho, querida. Obrigado. Veja, tudo que você precisa está nele, e ele é o seu Deus, e você é o povo dele agora. Nós somos o Israel de Deus. Você não está sozinho, você tem um Deus do seu lado, todo poderoso. Não se esqueça disso. Ele está com você, amém? Ele está com você. Muito bem, terceira cláusula da nova aliança, escreve aí para mim. Terceira cláusula: todos conhecerão o Senhor, vírgula, desde o menor deles até o maior. Você pode escrever aí para mim? Terceira cláusula, escreve aí. Todos conhecerão o Senhor, desde o menor deles até ao maior. Escreve aí. Obrigado, Juliana, pelo selinho, querida. Você pode escrever a terceira cláusula: todos conhecerão o Senhor, desde o menor deles até o maior. Você sabe, o conhecimento de Deus hoje não é físico como era naqueles dias. Ele é intuitivo, porque hoje você pode ter comunhão com Ele no seu espírito. Você pode tocar nele, você pode perceber Ele, você pode perceber a presença dele. A minha netinha mais nova tem poucos meses de vida. Ela não sabe falar, mas é impressionante como ela conhece a voz da mãe dela. Minha filha fala com ela, ela está chorando, está no braço de alguém, a minha filha chega, pega ela e fala: mamãe está aqui. Ela para de chorar, porque de alguma maneira misteriosa ela se comunica com a mãe dela. Ela sabe, ela ficou 9 meses dentro daquela barriga ouvindo a voz da mãe. Ela pode não entender claramente o que a mãe dela está falando, mas ela sabe que é a voz da mãe. Aquilo já acalma o coração dela. Você é filho. Você não precisa fazer um curso de como aprender a ouvir a voz do Espírito Santo. A religião te ensinou que é muito difícil ouvir a Deus.
Você fica até admirado quando o pastor fala que Deus falou com ele, não é? Obrigado, Ellison, pelo selinho, querido. Você fica admirado quando você escuta pessoas dizendo que ouviram a voz de Deus, mas você não, e você fica achando que é muito difícil. Mas você não precisa ficar achando que é muito difícil, porque os filhos vão ouvir a voz do Pai, as ovelhas vão ouvir a voz do pastor. O Espírito Santo é que vai te ensinar. Ninguém vai precisar te dar um curso para isso. Ele que está dizendo: todos conhecerão o Senhor. Não importa se somos crianças, se somos velhos, se somos cultos ou iletrados, todo mundo pode conhecer a Deus. Isso é tão poderoso. Você tem acesso a Ele. Pastor, mas eu não sei exatamente. Então fala com Ele, abra o seu coração, fala: Senhor, eu quero aprender a ouvir a sua voz de uma maneira mais precisa, e o Senhor vai te revelar. Pastor, como que eu sei que eu ouvi a voz de Deus? Da mesma maneira que você sabe que o sol está lá em cima agora mesmo, basta olhar para ele, você saberá. Não fica tentando ouvir uma voz audível. Não é uma voz aqui, é uma voz aqui no coração. Você vai, às vezes ouvindo aqui um devocional, a palavra vai queimar no seu coração. Às vezes lendo a Bíblia vai queimar no seu coração. Ouvindo a live vai queimar, e Deus está falando ao seu coração. Você de alguma maneira sabe do que eu estou te dizendo, porque Deus fala com você mais do que você imagina. Mas você precisa crer, porque essa é uma promessa da nova aliança. Todo mundo vai me conhecer. Deus está se revelando a você todos os dias. Você faz parte da nova aliança, e essa é uma promessa para você. Amém? Agora, vamos para a última. A última, ela é a base para você entender todas as outras. Se você não entender a última cláusula, se você não crer na última cláusula, você não tem fé para nenhuma das três primeiras. É por isso que muitas pessoas ainda não conseguem ouvir a voz de Deus, não conseguem conhecer a Deus. É por isso que muitos ainda têm medo, porque não tem a revelação de que Ele é o seu Deus. É por isso que muitos ainda não conseguem acreditar que a vontade de Deus está dentro do coração dele. Por quê? Porque ele não crê na última cláusula. A última cláusula é a mais importante. Dela depende todas as outras três. Se você tiver a revelação da última, você tem a revelação de todas. Dela depende tudo. Então escreve aí para mim a última cláusula da nova aliança, a quarta e última: dos teus pecados não me lembrarei mais. Aleluia. Uau. Dos teus pecados não me lembrarei mais. Todo mundo escrevendo aí, todo mundo escrevendo a quarta cláusula da aliança: dos teus pecados não me lembrarei mais. Escreve aí. Pode escrever? Dos teus pecados não me lembrarei mais, para com as tuas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Barbaridade. Jamais é muito tempo, irmãos. Jamais me lembrarei. Que coisa! Deus não está dizendo que você não tem pecado, ok? Ele não está dizendo que você não tem pecado. Ele está dizendo, está aqui escrito, não sou eu. Você quer discutir com a Bíblia, tudo bem, não discuta comigo. Se você é um teólogo, quer discutir com isso, discuta com Deus, não comigo. Porque a Bíblia está dizendo: os seus pecados jamais, jamais, em hipótese alguma. Não, mas se eu ficar pecando, ele vai lembrar. Se eu pecar de novo, ele vai lembrar. Jamais, jamais me lembrarei. Essa é a cláusula que torna possível todas as outras. Veja, qual que é a grande questão aqui, gente? Lá na velha aliança, a lei, Deus disse que visitaria a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Isso chama-se maldição familiar. Maldição familiar. Seus pais pecaram, ele vai visitar o pecado do seu pai até a terceira e quarta geração. Que coisa, né? Filho, neto, bisneto, tataraneto. Então tem muita gente aí no mundo hoje
que está sofrendo a maldição do pecado do tataravô dele, do bisavô dele, porque não nasceram de novo, não estão debaixo da nova aliança, estão sofrendo a maldição familiar. Mas você não está mais debaixo disso. A Bíblia fala que ele visitaria, mas agora ele não julga mais, porque não se lembra mais dos nossos pecados. Aquilo que Deus não lembra, ele não pode condenar, ele não pode julgar. E a Bíblia está dizendo que porque Cristo pagou os seus pecados de uma vez por todas, para sempre, apesar de você continuar pecando, eventualmente, o pecado não faz parte da sua vida, mas você peca, agora, todas as vezes que ele olha para você, ele vê Cristo, ele vê o sangue derramado, ele vê o pecado pago, e por isso ele não se lembra. E se ele não se lembra, ele não julga, ele não condena. Significa que não há mais condenação para você, nem sobre os seus filhos, nem sobre os seus netos, nem sobre os seus bisnetos. Nunca mais, nunca mais. Na velha aliança, os sacrifícios de sangue de animais apenas cobriam os pecados dos filhos de Israel durante um ano, e todos os anos eles tinham que renovar. Agora, o sangue de Jesus, a Bíblia fala que ele tirou o pecado para sempre, passado, presente e futuro. Você está totalmente perdoado para sempre, todos os dias da sua vida. Jesus não pagou os seus pecados apenas até o dia que você converteu, não. Tem gente que acha que o sacrifício de Jesus há 2000 anos atrás foi para pagar os pecados até o dia que ele converteu. Não, pastor, eu cheguei com a dívida grande de pecado, converti, eu creio, Deus pagou, mas agora daqui para frente é comigo. Que história é essa? Daqui para frente é comigo? Barbaridade. Você acha que algum homem tem condição de pagar pecado, gente? Isso é desmerecer a obra da cruz, isso é pisar no sangue, isso é quase uma blasfêmia. Para com isso. Deus pagou tudo, até os pecados que você ia cometer, porque ele sabe que você ia cometer. Eu não estou mandando você cometer pecado, lembra? Ele colocou em você o desejo do coração dele, não o desejo de pecar. No entanto, eu sei que na sua carne, eventualmente, você vai pecar, mas quando você pecar, eu preciso que você tenha a certeza de que todos os seus pecados estão perdoados, inclusive o que você cometeu ontem e o que talvez você vai cometer hoje ou amanhã. Está pago, a sua dívida está paga. Por que isso é importante? Porque isso sustenta a sua fé, isso sustenta a fé de que uma vez que eu pequei, mas eu estou perdoado, porque está pago, e Deus não se lembra mais, jamais, jamais. A condição é jamais. Jamais significa que não importa quantas vezes eu pecar, ele não vai lembrar. Agora, Deus não tem uma amnésia, ele não vai lembrar porque o sangue pagou, por isso é que ele não lembra. E se ele não lembra, ele não pode condenar. Ele não está jogando o seu pecado para debaixo do tapete, não, ele colocou lá em Cristo na cruz. Ele sabe do seu pecado, ele não diz que você não peca, mas quando ele diz que jamais vai lembrar, é porque ele está olhando para Cristo. Aonde não há pecado, Deus não se lembra, logo não pode punir, e você pode crer, ok? Você pode crer. Mas qual que é a parte do homem então, pastor, na nova aliança? Porque se é uma aliança, tem a parte de Deus, que é colocar o desejo dele no meu coração e na minha mente, que é ser o meu Deus, que é me fazer conhecê-lo, e é perdoar os meus pecados para sempre. Mas e a minha parte? As pessoas estão perguntando. A sua parte é crer. Crer. Escreve aí: a minha parte na nova aliança é crer. Crer. Crer nas promessas. A minha parte na nova aliança é crer nas promessas. Você pode escrever isso? A Bíblia fala que o justo viverá pela fé, não é? Por que muitas pessoas não conseguem crer que a lei foi escrita nos nossos corações? Porque não conseguem crer que Deus é o seu Deus no meio da necessidade. Por que pensam que não podem conhecer a Deus? Tudo isso porque não creem que o Senhor se esqueceu dos seus pecados. Não creem.
Infelizmente, muitos crentes ainda vivem debaixo de condenação, acreditando que seu pecado está lá diante de Deus, e por causa disso vivem todo o tempo com uma expectativa de juízo, de que alguma coisa ruim vai me acontecer, uma praga vai chegar, vou bater o carro, vai aparecer uma doença. Por quê? Porque você está consciente de pecado. Eu pequei, estou mal com Deus. Já viu essa expressão? Estou mal com Deus? É gente que está debaixo de culpa, é gente que está debaixo de condenação, é gente que está vivendo com consciência de erro, em vez de viver com consciência de perdão. Escreve aí para mim: eu não vou viver com consciência de pecado, eu vou viver com consciência de perdão. Pode escrever isso? Eu não vou viver com consciência de pecado, eu vou viver com consciência de perdão. Escreve para mim, muito importante, todo dia você acordar de manhã e dizer: Deus jamais se lembrará dos meus pecados, porque os meus pecados estão pagos na cruz, eu estou lavado pelo sangue de Jesus, Ele é a minha justiça, é Ele quem me justifica. Para mim não há mais condenação, não há mais sentença, não há mais culpa, não há mais maldição, porque Deus jamais se lembra dos meus pecados. Eu creio. Acordar de manhã e fazer essa declaração é muito poderoso, gente. Vai te dar fé para viver, e o justo viverá pela fé. Muitas pessoas ainda chegam diante de Deus na posição dos pecadores. Agora há pouco alguém colocou: Deus é o Deus que justifica o ímpio. Sim, porque quem era o ímpio? Éramos eu e você. Quando nós chegamos, nós éramos ímpios, sem Deus, e Ele nos justificou pelo seu sangue. Preste atenção, Deus justifica o ímpio. Quando nós nos convertemos, éramos ímpios, e Deus, pelo seu sangue, porque nós cremos, nos justificou. Agora você não é ímpio mais. Você era pecador, agora você não é pecador mais. Apesar de você pecar, você peca na sua carne, mas você não é mais pecador, você é filho de Deus, está me entendendo? Crianças às vezes fazem coisas de porco, pegam em fezes, mas elas não são porco, estão apenas fazendo alguma coisa errada. Não é porque uma borboleta pousou num lixo que ela voltou a ser uma lagarta. Não. Seus atos não têm poder para mudar quem você é. A obra de Cristo foi definitiva na sua vida, e é por isso que Ele jamais se lembra dos seus pecados. Escreve para mim assim, presta atenção, quero que você escreve: o que o sangue apaga, Deus não se lembra, e se Ele não se lembra, Ele não pune, Ele abençoa. Vamos lá? Vou ditar mais uma vez: o que o sangue apaga, Deus não lembra, e se Ele não lembra, Ele não pune, Ele abençoa. O que o sangue apaga, Deus não lembra, e se Ele não lembra, Ele não pune, Ele abençoa. Ok? Eu estou indo aqui para o final. Eu me lembrei da história, talvez alguém aqui não ouviu. Um pastor cometeu adultério e ficou público, foi um escândalo, e a mulher dele não quis perdoá-la, largou dele, ele perdeu a família, ele foi disciplinado, foi afastado momentaneamente do ministério, e ele caiu em depressão, queria se matar. Um pastor amigo dele, tentando consolar o coração dele, ia lá falar com ele: para com isso, Deus te perdoou, Deus perdoou você não tem que se matar, Deus vai restaurar o seu casamento, seu ministério. E ele dizia: não, para mim não tem mais jeito. Nenhuma palavra consolava ele. E esse pastor, então, amigo dele, orou, falou: Deus, fala comigo, me dá uma palavra para eu dar para esse amigo meu que quer se matar, seu filho, seu servo. E ele conta que naquela noite ele dormiu e sonhou. E quando ele sonhou, ele estava no céu. E quando ele chegou no céu, tinha uma biblioteca muito grande. E ele olhou muitos livros. E um anjo bibliotecário veio atendê-lo. E ele perguntou: o que é isso? Ele falou que é a biblioteca do céu. O que são esses livros? São os livros da vida. Cada pessoa tem um livro.
onde está sendo escrita a sua história, que será lida diante de Deus no dia do julgamento. E ele falou: eu posso ver o livro de uma pessoa? Ele falou: pode. Então, aí ele pediu o livro do amigo dele, pastor, que tinha adulterado. E ele veio, trouxe o livro, e ele começou a ler o livro do amigo dele, e ele foi lendo. Ele viu o dia que ele nasceu, cresceu, o dia que ele se converteu, nasceu de novo. Ele viu o dia que ele conheceu a sua esposa, o dia do casamento. Ele viu o dia que ele se tornou pastor, o dia que ele foi ordenado. Ele foi passando as páginas e vendo toda a história do amigo dele, mas ele foi ficando angustiado, porque estava chegando o dia do seu pecado, e ele queria ver o que estava escrito. Mas, para sua surpresa, quando chegou o dia do adultério, a página estava em branco, e ele ficou muito assustado com aquilo. Então ele chamou o anjo bibliotecário e falou para ele: por que essa página desse dia está em branco? Eu sei muito bem o que aconteceu nesse dia, por que não tem nada escrito aqui? E o anjo sorriu, olhou para ele e falou: ah, meu querido, é porque aquilo que o sangue apaga, não há memória diante de Deus. O que o sangue apaga, não há memória diante de Deus. Uau, que coisa linda. E essa foi a palavra que libertou aquele pastor do desejo de se matar e restaurou a vida dele, o casamento dele. Olha para cá, você está perdoado, tá bom? O que o sangue apagou na sua vida não tem memória diante de Deus, nunca será julgado, porque a última cláusula te diz essa manhã: dos seus pecados, meu filho e minha filha, eu jamais me lembrarei. Meu filho querido, minha filha amada, não importa quantos pecados você cometeu ou virá a cometer, você está perdoado para sempre, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Deus está feliz com você, Ele ama você, e é esse amor que vai te libertar completamente do seu pecado. Saber disso te dará vitória. Vocês são tão amados. Oh Deus, irmãos, eu sei quando Deus se agrada de uma mensagem, e ao dizer isso eu sinto a unção, eu sinto o toque do Espírito de Deus confirmando essa verdade tão poderosa. Você é uma filha amada, um filho querido, você está perdoado, Deus não se lembra mais. Você pode ter segurança de que Ele não vai te punir, não vai derramar ira, e Ele vai abençoar, porque você é perdoado, porque Ele não se lembra mais dos seus pecados. Então você pode acreditar que Ele escreveu no seu coração a vontade dEle, que Ele é o seu Deus, Ele é o seu Deus, e que Ele vai se revelar a você a cada dia, para que você tenha uma vida abençoada, poderosa, vitoriosa. Amém? Gente, eu vou deixar salva essa live, compartilha ela nos grupos, coloca o link lá, convida pessoas, manda para um amigo, deixa um comentário. Muito importante a gente abençoar outras pessoas. E lembra, compra um devocional para você ler nas férias, e um para o seu filho também. Adquire o seu no Mercado Livre, na Shopee, na Amazon, aqui no nosso link. Fica na paz, Deus te abençoe, e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir, em nome de Jesus.